Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo segundo período, dentro dessa reta final das doutrinas da graça. Finalizamos com o tópico: essas verdades devem me fazer ver tudo à luz dos propósitos soberanos de Deus, que dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Por meio das lentes dessas doutrinas, eu devo ver que tudo na vida se relaciona com Deus, que Ele é o começo, o meio e o fim de tudo. Então, aquela figura que nós já trabalhamos bastante, a condição de que Satanás e todas as suas ordens demoníacas que existem, esses seres, eles existem, mas eles não coordenam e não fazem nada à parte da vontade soberana de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Primeira Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Já passou. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Opa! 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí o Senhor não está falando apenas em comida e bebida, está falando em relação a todas as coisas, todas as ações, todas as omissões, tudo que nós viemos fazer, devemos fazer para a glória de Deus, porque Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Não há parte da vida em que Ele não seja importante. Deus é aquele que dá significado a tudo. Então, sempre que você for fazer algo, você tem que colocar os pés do Senhor para saber se você deve fazer aquilo ou não e em que medida você deve fazer. Ver o propósito de Deus sendo realizado na Escritura e ouvir o apóstolo Paulo dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, me faz ver o mundo dessa maneira. Então, quanto mais você se emerge dentro das Escrituras Sagradas, mais você vai olhar segundo uma ótica diferente. Então, se você é uma pessoa que estuda administração de empresas, estuda vendas, estuda engenharia, cada vez mais você vai ter uma visão diferente. Quando a gente aprende a teologia reformada, a gente aprende a ver o cristianismo de uma maneira diferente. Nós temos outras opções que não são nos dadas quando nós não temos esse conhecimento. Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios 1:11. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas acontecem dentro da vontade do Senhor, mesmo que nós não entendamos. Ele é a glória que alcança e existe em tudo que existe. Tudo é dele e para ele, no conhecer a Deus, estimá-lo, considerá-lo, amá-lo, se alegrar nele e louvá-lo por parte da criatura. A glória de Deus é tanto exibida quanto reconhecida. A plenitude de Deus é tanto recebida como retornada. Então nós temos que aprender a ver a glória de Deus em todas as coisas, nas coisas mais simples e nas mais complicadas, e poder adorá-lo pela existência dele e as coisas que nos estão à nossa volta. Nós devolvemos a glória a ele. Nisso, há tanto uma emanação quanto um retorno dessa glória. Então, tanto nós emanamos a glória do Senhor, quando reconhecemos as coisas benditas ou o que nós não gostamos nas nossas vidas, como também essa glória, ela volta ao Senhor. As pessoas, elas veem a manifestação da glória dele através das nossas vidas. O brilho sobre e na criatura sendo refletido de volta ao luzeiro. Então, nós pensamos numa lâmpada, nós pensamos num lampião, entendeu? Em que a luz, ela bate no negócio e ela é refratada de volta para ele. Então, quando nós pensamos naquele que emite a luz, nós temos que pensar também nas pessoas que recebem a luz. Nós somos tanto pessoas que refletem a luz como recebem as glórias da luz do Senhor.
Os raios de glória vêm de Deus, são algo de Deus e são devolvidos à sua origem, porque tudo é dele e para ele. Portanto, tudo é de Deus, em Deus e para Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. Nós não podemos esquecer isso nunca. Oitavo, essas verdades me tornam esperançoso de que Deus tem a vontade, o direito e o poder de responder a oração para que pessoas sejam mudadas. Então, nós temos a figura da oração como um elemento em que nós interagimos com Deus. Deus interage com nós de várias formas, em especial através da palavra, mas nós interagimos com Deus apenas através da oração, seja louvor ou não. Quando nós oramos para que situações mudem, para que pessoas sejam restauradas e mudadas, nós temos que entender que Ele tem essa vontade, Ele tem esse direito, Ele tem esse poder. Tudo acontece nele. E aí eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, a Carol nunca fiz. Carol, Deus cura? Ou Ele pode curar? É diferente. As pessoas elas vendem ideias de que Deus é um Deus poderoso e Ele cura. Mas na verdade Ele pode curar. Porque não necessariamente a enfermidade ela escapa do controle divino e o Senhor pode permitir que a enfermidade ela faça parte. Então, nós temos que pedir as coisas ao Senhor, temos que orar e nós temos que entender que Deus ele pode ter a vontade, o direito e o poder, Ele tem o poder de responder a oração, para que as pessoas e situações mudem. Quando nós temos o nosso breve período de oração aqui, nós cremos que Deus ele pode sim fazer com que chova. Quando nós oramos de quarta-feira, opa, você não vai, você não tem tempo, né? Mas nós temos uma oração de quarta-feira, das 20 horas às 21 horas, em que nós oramos por pessoas e por coisas. Tá? A segurança para a oração é o fato de que Deus pode desfazer e mudar as coisas, incluindo o coração humano. Então, quando nós evangelizamos, quando nós falamos, quando eu aconselho pessoas, eu espero que Deus ele possa trazer o convencimento da pessoa para que ela mude e não que mude através da minha vontade. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele pode mudar a vontade na direção contrária. Santificado seja o teu nome significa: faze as pessoas que não santificam o teu nome te santifiquem. Então a gente olhar para pessoas que têm dificuldade de aceitar o Senhor e as suas ordenanças e pedir para que Deus quebrante o coração dela. A função da esposa é uma figura central dentro desse contexto. O homem ele tem algumas atribuições e condições em que o homem ele acaba excedendo em muitas coisas. O papel da mulher dentro de casa é orar para que o marido mude. A pergunta é: vocês têm orado pela mudança dos seus maridos com que frequência? Com que autoridade? Quanto tempo? Então você apresenta um problema para mim. E aí você fala: poxa, meu marido está assim. Quanto tempo você tem orado por isso? 1 minuto, 10, 5, 20? Porque quando nós estamos com uma dificuldade, nós demandamos esforço e tempo em relação a isso. Então, o que as mulheres, as esposas têm feito em relação a isso? Para isso, é claro, as esposas elas têm que estar fazendo o papel delas. Porque se elas estiverem fazendo qualquer outro papel que não é o delas, elas não vão ter tempo para orar pelos seus maridos, fazendo qualquer tipo de atribuição. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. E aí nós temos a figura da esposa orando pelo seu lar e por outras situações, e também a figura dos homens orando para que a palavra do Senhor ela seja propagada, para que a palavra ela caia e realmente ela dê frutos.
Que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, fazendo com que os corações sejam abertos para o Evangelho. Nós temos todas pessoas dentro das nossas famílias que não conhecem a Cristo e que eles precisam ter Cristo no coração. Nossa função é orar por isso, crendo que Deus ele pode mudar o coração das pessoas. Deus fez por mim em resposta à oração dos meus pais. Então, quando eu olho, por exemplo, a minha vida, eu vejo a figura em especial da minha tia, entendeu? Gastando tempo, investindo tempo para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho. Mamãe conheceu antes de mim, mas a autoridade maior dentro da pregação do Evangelho foi através da titia. Ou seja, nós temos que entender que os pais eles podem orar para que os filhos eles se convertam e devem. Isso é o que eu oro alegremente em favor dos outros. Então, quando eu vejo a vida de cada um de vocês, com os problemas que cada um tem, eu oro para que vocês possam ser transformados. Tomo as promessas da nova aliança e rogo a Deus para que as faça acontecer na vida de pessoas, também nas fronteiras missionárias ao redor do mundo. Então, a nossa oração, ela tem uma autoridade tanto local como também exterior. Nós podemos orar por todas, inclusive pessoas que estão lá no espaço. Estava vendo uma reportagem essa semana de uma missão que foi lá para ficar 8 dias lá na órbita terrestre. E aí deu um problema lá, eles vão ficar 8 meses. Temos que orar para essas pessoas. Tem 2 cristãos lá. E aí a declaração deles, nós assistimos os cultos online. A palavra nos basta. Entendeu? Oração por eles. De repente Deus permitiu isso para que as pessoas que estivessem lá pudessem ser aceitos. Entendeu? Outras pessoas pudessem aceitar. Tomo as promessas da nova aliança e rogo a Deus que as faça acontecer na vida das pessoas. Então eu tenho que olhar a palavra, ler a palavra e orar ela. Orar para que realmente essa palavra se cumpra, porque ela tem autoridade para mudar os corações. E a razão por que oro dessa maneira é que Deus tem o direito, o poder de fazer essas coisas. Nenhuma autoridade humana o impede. Ezequiel 11, 19. (11, 19). Ó, o Felipe, você já leu, Felipe? Rô? Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo fora de dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então essa transformação, ela procede de Deus. Deuteronômio 30, verso 6. 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Por que ele vai circuncidar o coração da pessoa e da sua descendência? Porque a pessoa que tem o coração circuncidado, ela dá exemplo para os outros como eles devem agir. A pessoa acaba copiando aquilo que ela aprende. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Caraca, eu nem ensino. Ezequiel 36, 27. 36, 27. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os juízos e os observeis. A gente vê que todas essas passagens elas falam a mesma coisa. 2 Timóteo capítulo 2. Qual versículo? 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então a disciplina que existe, ela tem que ser uma disciplina feita com mansidão, esperando que Deus, através do Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo. Atos 16, 14. Rô? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, tendo
temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, nenhuma autoridade humana impede o evangelho de fazer semente e nascer dentro do coração da pessoa. A maioria dos cristãos sinceros ora com suposição de que Deus tem o direito e o poder não somente de curar corpos humanos, de alterar circunstâncias naturais, mas também de transformar soberanamente o coração humano. Então, cristãos que conhecem a Deus, eles oram tanto pela mudança exterior das pessoas como pela mudança interior das pessoas. Esse fato significa que a doutrina da graça é irresistível, ou seja, quando a palavra ela é pregada e a pessoa ela é uma pessoa filha de Deus, eleita de Deus, ela não tem como rejeitar esta palavra, ela recebe aquilo e aquilo gera mudança no coração. E isso é a grande esperança da oração respondida na vida das pessoas, por cujo coração nós oramos e suplicamos. Nono, essas verdades me lembram de que a evangelização é totalmente essencial. Poxa, mas Deus já elegeu todo mundo, para que eu preciso evangelizar? Porque um dos princípios do cristianismo é a obediência. Essas verdades me lembram de que a evangelização é totalmente essencial para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas. E que a grande esperança de sucesso em levar pessoas à fé, mas que a conversão não é, em última análise, dependente de mim, ou pela dureza do incrédulo. Então nós temos elementos. Deus ele manda que nós sejamos canais e que nós levamos a palavra de Deus. O que vai acontecer é com ele. Se a pessoa vai se converter ou não. Será que o muito falar resolve? Será que as pessoas ficarem insistentemente falando, será que resolve? As doutrinas da graça tornam possível a evangelização entre pessoas mortas. Nós, sem Cristo, estávamos mortos. Todos nós, pelo que eu conheço, nascemos mortos. Nascemos mortos. Pessoas que nasceram em lares cristãos têm um pouco mais, mas também estão mortos. Então, Luísa nasceu morta. Helena nasceu morta. Todos nós nascemos mortos. E aí, quando ouve a palavra de Deus, a pessoa ela passa a ter vida. Sem a soberana graça de Deus, podemos estar pregando em um cemitério. E estamos realmente pregando nele. Isso é o que o mundo é, um cemitério, pessoas mortas. Até um tempo atrás eu assisti uma série que chamava The Walking Dead. Os mortos que andam. É exatamente aquilo. As pessoas elas estão aí, não estão comendo o cérebro de ninguém. Ela quer ver. Tá? Aqui a Rainha entrou na frente dela. Entendeu? Não posso fazer nada, né? Entendeu? As pessoas elas estão andando aí, não estão comendo o cérebro de ninguém, mas elas estão mortas. Elas vivem, elas trabalham, elas comem, elas se relacionam, elas dão risada, mas elas estão mortas. Estamos realmente pregando em um cemitério, isso é o que é o mundo. A verdade da depravação total, ou seja, que nós somos totalmente perdidos, totalmente depravados, significa que a pregação da cruz ela é loucura para o homem natural. As pessoas elas não conseguem entender. 1 Coríntios 2,14. Rayane. 2,14? Depois é a Rosângela. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem sabe falar japonês? Sabe falar japonês, Helena? Japonês. Língua japonesa, sabe falar? Não. Se eu começar a falar japonês aqui, alguém vai entender? Não. Quando nós pregamos, que você nada. Entendeu? Quando nós pregamos o evangelho para pessoas que não são cristãs, o que acontece? Elas entendem nada, porque elas são naturais. A evangelização só faz sentido à luz das doutrinas da graça. Cremos realmente que Deus ressuscita os mortos e sabemos que Ele usa os meios humanos, eu e você, para fazermos isso. 1 Pedro 1,23. Dá a musiquinha do R.R. Soares para Carol. 3,23. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É porque o pastor pregou, é porque o bispo falou, é porque você ouviu o louvor, não, é porque a palavra de Deus, ela é diferente, ela alcança a vida das pessoas e gera transformação. Você leu 23? A obra soberana de Deus em dar uma nova vida ao coração humano que não tem vida espiritual é mediante o quê? 1 Pedro 1,25. Oxe, por que não falou para ficar logo aqui, né? Então, né? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tá? Então a palavra de Deus é aquela que permanece, é aquela que muda os corações. É o Evangelho. Este é o poder de Deus para a salvação. O único poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Romanos, capítulo 1, verso 26. Um 16, perdão. Romanos 1,16. 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá, então ele vem falando sobre essa condição de nós falarmos realmente do Evangelho para que as pessoas sejam mudadas, não ter vergonha em relação a isso. É interessante eu ver minha mãe. Minha mãe, se você quer ir para um evento, você tem que sair mais cedo. Porque ela encontrou, a gente estava indo para o dentista, ela desceu e encontrou uma mulher, estava lá, ela já começou a conversar e tal, e ficou, eu falei, mãe, vamos, o Uber está na porta, pegou o Uber. Entrou e conversou com o cara do Uber e tal, e foi. Aí pegou, na hora de sair, entregou um marcadorzinho daqueles de texto lá que o irmão Campos deu pra gente, aquele amarelinho, e falou, olha pra você, e não sei o quê. Eu falei, mãe, nós temos que ser atendido. E eu falei, não sei o quê, porque fala, e ela vai, fala, ela não perde oportunidade por nada. Portanto, as doutrinas da graça dão esperança de evangelização nos lugares mais difíceis. Por quê que os missionários vão para terras perdidas se as pessoas elas não querem ouvir o evangelho? Por causa da graça de Deus. Porque aquele que é morto, ele é morto. Muçulmanos, hindus, europeus materialistas, pós-cristãos, pessoas com o coração endurecido, não são mais mortos do que qualquer homem natural. Então, às vezes a gente olha para um cara da Umbanda, olha para um cara do satanismo, a gente olha para o cara muçulmano, e a gente fala, nossa, é muito mais difícil alcançar aquele do que eu que estou aqui no Brasil. Não é a mesma coisa. O coração da pessoa era um coração morto. Se Deus não alcançar, não alcança, não adianta. Gostou, Luiz? Não alcança, não alcança? Você viu? Hein? Como é que a gente viu lá na lixeira lá ontem? Só você é você. Ah, caramba, hein? Só você é você. Né? Deus faz o impossível. Ele dá vida para quem? Para os mortos. Efésios 2. Você tem que contar do pai aí, né? Vou, essa é a noite. Eu ia contar agora, né? Mas como tem pouca gente, eu vou contar à noite. Efésios 2 o quê? 2 de 1 a 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Vós quem? Eu e você. Vai lá. Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos ressuscitou. Onde nós estamos? Na graça com o Senhor, no tempo dele. Quando lidou com a dureza do jovem rico, Jesus disse, Mateus 19, 26. Jesus Cristo pregando, ele encontra um jovem rico. Mateus 19, 26. Jesus, fitando nele o olhar,
Disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, quando nós vermos uma situação difícil, nós temos que entender que para Deus tudo ele é possível. Quando penso na tarefa inacabada de missões mundiais ou na vida dos nossos entes queridos e familiares, a gente não pode se desesperar. Em vez disso, João 10,16. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda tenho outras ovelhas, não deste a Cristo. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, o que ele vem dizendo não é que talvez eles ouçam, mas que eles ouvirão. As pessoas elas vão ouvir. Todos vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Em vez de Jesus dizer, talvez, ele diz, eles ouvirão. Por isso eu digo, isso não pode falhar. Você falar do amor de Deus não falha. As doutrinas da graça inflamaram missões ao longo dos séculos. E esse é o efeito que deve ser causado em mim e em você, à medida que nós tentamos fazer a nossa parte em promover a grande obra de missões mundiais. Então, apesar de nós vivermos aqui em Brasília, uns viverem no Guará, outros em Riacho Fundo, outros em Santa Maria, entendeu? Nós temos que entender que as coisas elas vão acontecer, o Senhor ele não vai deixar de cumprir. Isso inflama, incendeia o nosso coração e faz com que a gente volte dia após dia para ouvir a palavra de Deus, entendendo que nós podemos sim ajudar, seja em oração, seja financeiramente, seja indo. E tem várias histórias muito fortes dentro das missões. Uma das mais fortes que eu sempre conto, que é a figura dos irmãos merovianos. Eram homens ricos, que tinham muitas posses, que tinham muitos recursos, e eles se sentiram preocupados em relação ao povo. Eu não lembro se era na Ásia ou na África, mas era um país fechado e não se podia entrar naquele país, de jeito nenhum. A menos que a pessoa fosse o quê? Escravo. Eles venderam seus bens, compraram a passagem deles para serem comprados como escravos. Eles se compraram como escravos para entrar naquela região. Nunca mais se ouviu falar daqueles homens, porque eles tinham no coração um desejo que foi implantado pelo próprio Deus deles pregar o Evangelho para aquelas pessoas que só podiam ser alcançadas dessa maneira. E por último, as verdades da doutrina da graça nos asseguram que Deus, ele vence. Venceu no passado, ele vence hoje e ele vai vencer no fim. A condição de vencer, Deus vencer no final, não quer dizer que ele não venceu, ele sempre é vencedor. Ele é um vencedor invicto. É uma música que eu ouvia lá na Renascer, em que ele falava que ele é um Deus, era um vencedor invicto. Ele nunca perdeu. Quando você vê as lutas de boxe, as pessoas elas lutam para ter o maior número de nocautes possível. Aí o cara fala assim, olha, 50 nocautes, nenhuma perda, nenhum empate. Deus, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Lembrei-vos das coisas passadas da antiguidade. Pensa nas ruínas maias, astecas. Ó, tá sem meia, hein? Astecas. Ah, você que tirou? Tira do outro também, né? Astecas, maias, egípcios, assírios, babilônicos. Pensai nas coisas passadas. Eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Se você olhar por toda a história, você vai ver uma série de deuses e eles não são semelhantes ao nosso Deus. Desde o princípio, desde Adão, passando por todas as civilizações,
Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, Deus ele interage no passado, no presente e no futuro. E ele diz, o meu conselho, a minha vontade, ela permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Então tudo que você olhar na história da humanidade, por mais que ela seja aberracional, a palavra que a Rosângela gosta, entendeu? Por mais que seja uma aberração, entendeu? Veio de Deus, passou pelo papel de Deus. A essência desta questão é que Deus, ele é Deus. Hã? Somente Deus é? Hã? É a cultura da lixeira. Ele é totalmente soberano e totalmente gracioso, além de toda a comparação humana. Então não tem como nós compararmos qualquer coisa conosco, Deus conosco. Deus não deixou o mundo a perecer em seu pecado. Deus não abandonou, criou e abandonou. Já falei para vocês, vou falar mais uma vez. Nós temos duas linhas teológicas que dizem que a linha teísta e a linha deísta. T de tatu e D de dado. A linha teísta diz que Deus criou todas as coisas. E a deísta, Deus criou todas as coisas. Ué, calma aí, ainda tem mais coisa. Teísta, Deus criou todas as coisas e continua controlando todas as coisas. Deísta, Deus criou todas as coisas e abandonou a sua própria sorte. Que é o que as pessoas acreditam dentro da igreja evangélica. O livre-arbítrio tem a ver com isso. O bebê mais novo é o Joaquim. Você dá qualquer coisa para ele comer? Não. Se você decidir que você não vai limpá-lo, o que vai acontecer? Não, a Raiane não vai limpar, você não vai. Tá você em casa só com ele. Se você não limpá-lo, o que acontece? Ele fica sujo. Se você não der de comer para ele, ele fica com fome, ao ponto de morrer. A crença das pessoas é: Deus criou eu e você e solta. Você viu aqueles filmes lá dos animais lá, que o bichinho nasce lá, a vaca, o bezerro nasce, o gnu nasce, e aí sai correndo, entendeu? E ai do bichinho se ele não correr, porque o leão vai lá e come. As pessoas acham que Deus fez isso. Então, dentro da cultura que nós acreditamos, é a cultura teísta. Ele é totalmente soberano e gracioso. Deus não deixou o mundo a perecer em seu pecado. Ele planejou, está realizando e completará a grande salvação para o seu povo e para a sua criação, porque a criação também ela vai ser restaurada. Deus tem feito isso com sabedoria e amor infinitos, porque Ele faz tudo para nós, para que tudo seja glorificado o nome dEle, mas para nós vivermos, mesmo que a gente não consiga enxergar que aquilo é o bom e aquilo é o melhor. Isso significa que Ele o tem feito para ter glória em mim e em você. Por que Ele cria esse mundo? Por que Ele permite que nós, seres humanos imperfeitos, vivamos? Para que nós possamos glorificar através do nosso modo de agir, de pensar, de falar, de influenciar as pessoas. Isso significa que Ele o tem feito para ter glória em nós, enquanto nós temos alegria nele. Salmos 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que é o conselho do Senhor? É aquilo que Ele fala para você: olha, eu quero aconselhar você, ou você fazer conforme você quer. É isso? Deus, Ele pede para você, Ele fala assim: olha, Rayane, eu queria tanto que você fizesse tal coisa, que você fosse realmente intercessora do seu lar, mas se você estiver ocupada com a floricultura, não precisa, Rayane, não se estressa, entendeu? Eu quero que você fique bem, que você seja feliz. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Ele vai lá e ordena: Rosângela, você tem que agir dessa maneira. Seja feliz porque Deus te deu esse marido maravilhoso para você. A condição das doutrinas da graça, ela vem trazendo essa certeza no nosso coração de que os planos do Senhor não falham e que Ele no final triunfará. Não no sentido de triunfar porque Ele não venceu, poxa, Ele virou o jogo, não é nada disso. Vai ser patente aos olhos das pessoas que Ele realmente é o Deus soberano. Já falei para vocês, vou falar mais uma vez.
É bom que a Carol tá aqui, que ela tá novinha, porque eu posso contar toda a minha história de novo. Que é novidade pra ela. Entendeu? Tudo de novo. Tava lá vendo o filme, entendeu? Essa é boa, né? Tava lá vendo um filme, e aí volta a figura de Cristo, né? O céu começa a ficar laranja, começa a voltar, e diz, né, que vai enrolar assim, né? E aí Satanás em cima do monte de chifre, 3 metros de altura, governando para acabar com Jerusalém. E aí Jesus Cristo volta, aquele joelho de Satanás começa a tremer, ele cai de joelho no chão e ele levanta as mãos ao céu e fala assim, só Jesus Cristo é o Senhor, na marra, né? E aí eu estava no cinema, eu pulei, glória a Deus. Essa eu não lembrava dessa, hein? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, entregamos nas tuas mãos todo este estudo das doutrinas da graça, Pai, que nós possamos, Pai querido, viver segundo as tuas ordenanças, segundo os teus mandamentos, que o Senhor nos convença e converta o nosso coração, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor, que nós possamos crer que nós somos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, e que assim, com temor e tremor, nós possamos viver as nossas vidas, Pai, de uma forma feliz, plena, abundante, mas conforme a tua vontade e o teu querer. Entrego nas tuas mãos este estudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.